Oi, turma, do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 22, Sermões e Caixas de Lenha. Na mesma tarde que Poliana falou com John Pendleton sobre Jimmy Bean, o reverendo Paul Ford subiu a colina e entrou no bosque Pendleton, esperando que a beleza silenciosa da natureza criada por Deus acalmasse o tumulto que seus filhos, os homens, estavam causando. O reverendo Paul estava muito triste. Após mês, no último ano, a situação da sua paróquia vinha piorando, cada vez mais até o ponto em que parecia agora que, para qualquer lado que ele fosse, só encontraria brigas, calúnias, escândalos e inveja. Já tinha argumentado, implorado, repreendido, até ignorado, e sempre e acima de tudo orando com muita fé e esperança. Mas naquele dia, infelizmente, foi forçado a reconhecer que as coisas não estavam nada melhores, ao contrário, tinham piorado. 2 dos seus assistentes estavam brigando por uma bobagem que só passou a ter importância por causa de mal-entendido sem fim. 3 das mulheres mais ativas tinham deixado a sociedade das senhoras da igreja depois que uma faísca de fofoca foi espalhada por línguas maldosas e se tornou uma chama devoradora, um escândalo. O coro tinha se desintegrado porque seus membros não concordaram com o destaque que foi dado a uma certa cantora. Até a sociedade do empenho cristão estava passando por uma situação bastante problemática e preocupante devido a algumas críticas cruéis feitas por 2 de seus membros. Quanto à escola dominical, o pedido de demissão do superintendente de 2 professores tinha sido a gota d'água que levou o atormentado pastor a procurar a tranquilidade do bosque para orar e refletir. De pé sob um arco verde formado pelas árvores, o reverendo Paul Ford encarou a realidade. Na sua cabeça, a crise realmente tinha chegado. Alguma coisa precisava ser feita e ser feita imediatamente. Todo o trabalho da igreja estava parado, o serviço dominical, os encontros para orar durante a semana, os chás dos missionários, até mesmo os jantares e os eventos sociais estavam cada vez menos frequentados. É verdade que tinham restado ainda alguns poucos fiéis, mais responsáveis e dedicados, mas geralmente eles não entendiam e sempre mostravam estar bem consciente dos olhares críticos que recebiam e da maldade das línguas que não tinham nada a fazer além de falar do que os olhos viam. E no meio de tudo isso, o reverendo Paul Ford entendeu muito bem que ele, o ministro de Deus e a igreja, a cidade e até mesmo o próprio cristianismo estavam sofrendo e iam sofrer ainda mais, a não ser que, obviamente, alguma coisa precisava ser feita, e ser feita o mais rápido possível. Mas o quê? Lentamente, o pastor tirou do bolso as anotações que tinha feito para o sermão do domingo seguinte, com a testa franzida, olhou para elas e sua expressão ficou muito séria, enquanto lia em voz alta e de um jeito muito impressionante os versículos que tinha escolhido para inspirar seu sermão. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, pois que nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, e isto com pretexto de longas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Era uma denúncia amarga. Nos espaços entre as árvores do bosque, a voz grave do reverendo soava bastante severa. Até mesmo os pássaros e esquilos silenciavam no ato de respeito. O pastor compreendeu claramente o efeito que aquelas palavras iam ter no domingo seguinte, quando as pronunciasse diante do seu povo da tranquilidade sagrada da igreja. Seu povo. Aquelas pessoas eram seu povo. Ele podia fazer isso? Ia ousar fazer isso? Ia ousar não fazer?
Era uma denúncia terrível, mesmo sem as palavras que viriam a seguir, suas próprias palavras. Tinha orado e orado, tinha pedido sinceramente por ajuda, por orientação. Ele desejava, como desejava no fundo do coração, dar agora, nessa crise, o passo certo. Mas era esse o passo certo? Devagar, o reverendo dobrou os papéis e pôs novamente no bolso. Depois, com um suspiro que mais parecia um lamento, sentou-se no pé de uma árvore e cobriu o rosto com as mãos. Ó Senhor Ford, o Senhor não quebrou sua perna ou qualquer coisa parecida, não é? A menina estava ofegante. O pastor abaixou as mãos, olhou para cima rapidamente e tentou sorrir. Não, minha querida, não mesmo, só estou descansando. A menina respirou aliviada. Então está bem. Sabe, o Sr. Pendleton tinha quebrado a perna quando o encontrei, mas agora me lembro de que estava deitado e o senhor está sentado. Sim, estou sentado e não quebrei nada, que os médicos possam consertar. Essas últimas palavras saíram bem baixinho, mas Poliana ouviu. Uma rápida mudança aconteceu na sua expressão. Seus olhos brilharam com ternura e solidariedade. Sei o que está dizendo. Alguma coisa está atormentando o senhor. Papai costumava se sentir assim muitas vezes. Acho que aconteceu normalmente com pastores da igreja. São tantas coisas que dependem deles, de um jeito ou de outro. O reverendo Palford olhou para ela pensativo. Seu pai era pastor, Poliana? Sim, senhor. Não sabia. Achei que todo mundo sabia. E ele se casou com a irmã da tia Polly. Ela era minha mãe. Entendo. Não estou aqui há muito tempo, por isso ainda não conheço as histórias de todas as famílias, sabe? Não, senhor, quer dizer, sim, senhor, Poliana sorriu. Houve uma longa pausa, o pastor ainda sentado ao pé da árvore, parecia ter esquecido da presença de Poliana. Tinha tirado e desdobrado os papéis do bolso novamente, mas também não estava olhando para eles. Em vez disso, contemplava uma folha no chão, um pouco distante dali, e nem era uma folha bonita. Estava marrom e seca. Poliana, olhando para ele, sentiu pena do homem. Está um dia bonito. Ela puxou o assunto confiante. Por algum tempo não houve resposta. Depois, de repente, o reverendo olhou para cima. O quê? Oh, sim, está um dia muito bonito. E não está nem um pouco frio. Mesmo sendo quase inverno, Poliana observou ainda mais confiante. O senhor Pendleton estava com o fogo da lareira aceso, mas disse que não precisava dele. Era só para olhar. Eu gosto de olhar o fogo. O senhor também? Não houve resposta desta vez, embora Poliana tenha esperado pacientemente antes de tentar novamente por outro caminho. O senhor gosta de ser pastor? Agora o reverendo Palford olhou para ela imediatamente. Se gosto? Ora, pergunta estranha. Por que quer saber isso, minha querida? Por nada, pelo jeito que estava olhando. Me fez lembrar do meu pai. Ele costumava olhar assim também às vezes. É mesmo? A voz do reverendo era gentil, mas seus olhos estavam de volta na folha seca sobre o chão. Sim, eu costumava perguntar para ele, assim como perguntei ao senhor se estava contente de ser pastor. O homem no pé da árvore sorriu um pouco triste. Bem, e o que ele dizia? Ora, ele dizia que gostava, claro, mas quase sempre falava também que não continuaria sendo um ministro da igreja nem um minuto mais, se não fossem os textos de alegria. Se não fosse o quê? Os olhos do reverendo Palford se desviaram da folha e pousaram curiosos no rostinho alegre de Poliana. Bem, era o nome que papai dava para eles. Ela sorriu. Claro que não é o nome que está na Bíblia, mas são todos aqueles que começam com contentai-vos no Senhor, ou alegrai-vos no Senhor, ou cantai alegremente. Essas coisas, o senhor sabe, são muitos. Uma vez, quando papai estava muito triste, ele contou esses textos. Encontrou 800 deles. 800? Sim, que falavam para nos alegrarmos, para ficarmos contentes. Foi por isso que papai deu o nome de textos de alegria. Oh, havia uma expressão estranha no rosto do homem. Seus olhos liam as palavras no topo do papel em suas mãos, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então seu pai gostava desses textos de alegria, murmurou. Oh, sim, Poliana acenou com a cabeça com entusiasmo. Ele disse que
se sentiu melhor imediatamente quando pensou em contar esses textos e disse também que se Deus se deu ao trabalho de nos dizer 800 vezes para nos alegrarmos, para ficarmos contentes, ele realmente queria que a gente fizesse isso. E papai se envergonhava porque não tinha feito muitas vezes antes. E a partir de então, esses textos passaram a ser um grande conforto para ele, sabe? Quando as coisas davam errado, quando as senhoras da igreja brigavam, quer dizer, quando não concordavam sobre alguma coisa, Poliana se corrigiu apressadamente. Ora, foram esses textos também, papai falava que fizeram com que ele inventasse o jogo. Ele começou comigo no dia das muletas, mas disse que a inspiração para o jogo estava nesses textos. E que jogo seria esse? Perguntou o pastor. O de encontrar em tudo uma razão para ficar contente. Como eu disse, ele começou comigo no dia das muletas e mais uma vez Poliana contou sua história. Agora, para um homem que escutava com um olhar suave e ouvidos compreensivos. Um pouco mais tarde, Poliana e o pastor desciam a colina de mãos dadas. O rosto da menina estava radiante. Ela adorava falar e já estava falando há algum tempo. Parecia que eram muitas coisas sobre o jogo do seu pai e a vida no oeste que o homem queria saber. No pé da colina, tomaram caminhos diferentes e seguiram adiante sozinhos. Naquela noite, o reverendo Palford sentou-se em seu escritório pensativo. Perto dele, sobre a escrivaninha, havia muitas folhas de papel soltas, as anotações para seu sermão. Abaixo do lápis, em sua mão, havia outras folhas em branco, o sermão que ia escrever. Mas o pastor não estava pensando nem no que tinha escrito, nem no que pretendia escrever. Na sua imaginação, ele estava bem longe, numa cidadezinha do oeste, com um missionário que era pobre, doente, preocupado e quase sozinho no mundo, mas que se debruçava sobre a Bíblia para descobrir quantas vezes seu Deus e mestre tinha falado com ele para alegrar-se e ficar contente. Algum tempo depois, o reverendo Palford se levantou, voltou da viagem mental à cidadezinha do oeste distante e ajeitou as folhas de papel sobre a escrivaninha. Mateus 23, 13, 14 e 23. Escreveu. A seguir, num gesto de impaciência, soltou o lápis e pegou uma revista que sua esposa tinha deixado sobre a mesa minutos antes. Estava desanimado e seus olhos cansados mudavam de um parágrafo para outro, até que as seguintes palavras prenderam sua atenção. Um dia um pai disse a seu filho, Tom, que ele sabia, tinha se recusado a encher a caixa de lenha da mãe naquela manhã. Tom, tenho certeza de que você vai ficar contente de buscar lenha para sua mãe. E sem dizer nenhuma palavra, Tom foi. Por quê? Simplesmente porque o pai deixou claro que esperava que o filho fizesse a coisa certa. Imagine se ele tivesse dito, Tom, ouvi por acaso o que falou com sua mãe, hoje de manhã, e estou com vergonha de você. Vai imediatamente encher aquela caixa de lenha. Garanto que a caixa ainda estaria vazia, se dependesse de Tom. O pastor continuou lendo. Uma palavra aqui, uma linha ali, um parágrafo mais adiante. O que os homens e mulheres precisam é de encorajamento. Seus poderes naturais de resistência devem ser fortalecidos e não enfraquecidos. Em vez de sempre reclamar sobre seus defeitos, fale de suas virtudes. Tente tirá-los de sua rotina de hábitos ruins. Mostre-lhes o melhor de si mesmo, o verdadeiro eu de cada um, que pode ousar fazer e vencer. A influência de um caráter bom, bonito, prestativo e esperançoso é contagiosa e pode revolucionar uma cidade inteira. As pessoas irradiam o que está em suas mentes e em seus corações. Se um homem se sente bondoso e amável, seus vizinhos logo vão se sentir assim também. Mas se ele repreende, faz cara feia e critica seus vizinhos, vão retribuir cara feia e com juros. Quando você procura o que é ruim, encontra. Quando sabe que vai encontrar o que é bom, você consegue achar. Diga a seu filho, Tom, que sabe que ele vai ficar contente para encher a caixa de lenha. Depois observe atento e interessado enquanto ele faz isso. O pastor soltou a revista e levantou o rosto. Num minuto, estava de pé, vagando pelo cômodo estreito para frente e para trás, para frente e para trás.
Mais tarde, só um pouco mais tarde, respirou bem fundo e se deixou cair sobre as cadeiras da escrivaninha. Com a ajuda de Deus vou conseguir. Murmurou suavemente aquela caixa, suavemente. Vou deixar os meus tons, que sei que vão ficar contentes por encherem aquela caixa de lenha. Vou dar trabalho para eles fazerem. E vou enchê-los tanto de grande alegria de fazer o trabalho que não vão ter tempo de olhar para caixas de lenha dos vizinhos. O reverendo pegou suas anotações para o sermão, rasgou as folhas de papel e jogou no chão. Os pedaços caíram de um jeito que de um lado de sua cadeira se lia, mas ai de vós, e do outro, escribas e fariseus hipócritas. Enquanto isso, seu lápis quase voava da esquerda para a direita, das folhas brancas diante dele, depois de ter coberto Mateus 23, 13, 14 e 23 com um risco. O sermão do reverendo Paul Ford, no domingo seguinte, foi um verdadeiro toque de corneta para despertar o que havia de melhor em cada homem e mulher e criança que o escutava, e nele estava um dos brilhantes 800 textos de alegria do pai de Poliana. Alegrai-vos no Senhor e contentai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois corretos de coração. É uma grande lição, né, gente? Grande, 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 grande. Fácil de colocar em prática? Não. Olha o conflito desse padre, né, desse pastor. Então, assim, todos nós temos o desejo de fazer as coisas da nossa maneira, e normalmente a nossa maneira ainda está um pouco arraizada na nossa imaturidade espiritual. A gente é mais grosso, mais prático, né? Tem que ser assim e ponto, né? Isso é o certo, é o meu ponto de vista, eu estudei, eu me formei para isso. Professores fazem muito isso, né? Só que no decorrer do caminho, você pega lá uma sala de aula com 40 crianças. Dessas 40, elas vivem em situação de risco, situação de violência, de drogadição, de promiscuidade, de abandono. E dentro desse quadro, você vai ter 40 crianças, 4, 5 que têm pai, mãe, uma família estruturada. Aí você quer que todos caminhem igual, que todos sejam bons, que todos sejam ativos, produtivos, que todos se entendam, que todos vivam em harmonia. Professores, é quase uma missão impossível aí que você tem na sua mão. Se você ficar, você tá vendo, o Joãozinho fez a lição de casa, por que você não fez? Você viu, a Mariazinha entregou um trabalho, nota 10, porque a Mariazinha se empenha. A Mariazinha, ela tem o pai e a mãe presente. Agora vocês são tudo largado, fica na rua, fica brincando o dia inteiro, não tem responsabilidade. Se você for para esse lado, às vezes é um choque que você dá e que funciona, né? Tem carro que você tem que dar um tranco nele para ele andar. Às vezes funciona, não vou falar para vocês que não, porque eu já fui essa professora ditadora, disciplinadora, né, que chegava com tudo em cima de aluno. Dependendo do caso, você coloca uma disciplina na sala e tenta deixar o negócio mais ou menos ali equilibrado. Mas o eu de cada um você não consegue atingir, nem aos trancos e nem nas exigências. O que você vai conseguir é através da sensibilização, através do toque no coração. Para que eu pudesse direcionar o meu modo de trabalhar com as crianças, eu li muito Isamitiba e Augusto Cury, 2 autores que são completamente opostos. Isamitiba é a disciplina, totalmente disciplina. Augusto Cury é a viagem pela emoção. Então você precisa da razão e precisa da emoção. As duas asas ponderadas te fazem voar. Agora, se você ensinar só disciplina, vira um regime ditador. Você vai controlar, mas você não vai chegar no coração, você não vai atingir o íntimo dessa criança. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você não vai atingir. Disciplina só não. O cara tá falando pra você, sim senhor, com a faca guardada aqui, doida pra te pegar, né? Agora, se você atingir só a emoção, sem a disciplina, sem a razão, ela também é muito mole, ela é frágil. Ela não caminha muito, tudo para ela é choro. Se você apertar um pouquinho e falar, olha, você hoje na prova não foi muito bem, você tem que estudar melhor para outra, a criança se desmancha e chora, porque tudo para ela é emocional.
Então, não existe uma receita de bolo, né? Que coloque 2 xícaras, coloque 2 colheres e pronto, o bolo ficou ali. Igualzinho como está na receita. Não, não acontece isso. Cada aluno é uma vida, é um universo próprio, é uma vida própria. Cada aluno tem a sua própria experiência e o professor precisa penetrar nessa experiência para poder saber como chegar nesse aluno. Mas, geralmente, o lado negativo que você reforça, ele se expande, ele aumenta. O lado positivo que você reforça, ele também vai se expandir. Então, tem que ter uma harmonia dentro do elogio e da cobrança, elogio e da cobrança. O pastor, ele tá naquela, ele quer cobrar, tá tudo errado na paróquia dele. Ele quer cobrar, ele quer colocar disciplina, ele quer acertar tudo aquilo. Mas ele entra num conflito muito grande porque Deus é amor, Jesus é amor. Então, Jesus não chegou em ninguém e falou assim, você precisa parar de fazer isso. Jesus simplesmente fazia o que era certo e falava, olha, quem quiser pode me seguir. Vocês são capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas precisa me seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no caso do professor, ele não é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é o caminho do aluno para o seu progresso, principalmente intelectual. E algumas vezes, inclusive, o moral, porque não tem dentro da casa do aluno, o professor é que serve de referência. Quando algum aluno fala para mim assim, professora, graças à senhora eu não entrei para as drogas, ou eu entrei e saí, né, eu escolhi o melhor caminho porque a senhora me mostrou, eu vejo que eu fui muito além das portas de uma sala de aula. Eu fui uma referência moral para aquele aluno. E aí é que tá. Como é que eu fui essa referência? Impondo o aluno? Você tem que fazer? Ou eu fui fazendo e ele foi me olhando? Quem é professor, pai e mãe, tem que tomar muito cuidado com a postura que você tem diante da educação dos seus filhos e de aluno. Eu, enquanto pessoa, eu falho. Eu não só falhei, como eu falho muito. Como mãe, como professora, eu procurei falhar o menos possível. Eu tentei ser o mais que eu pude vigilante. Para que não chegasse lá na frente um filho, um aluno, falasse assim, a senhora falou que não podia beber, mas a senhora está bebendo. A senhora falou que não podia fumar, mas a senhora está fumando. Então, aluno nenhum pode me apontar que me viu com um cigarro na boca. Sempre que eu disse, não fume, não pode, isso faz mal para a saúde, eu fui a primeira a não usar. A minha mãe, ela partia do princípio seguinte, né? Ela falava assim, eu sou viciada em cigarro. Eu não consigo largar o cigarro. E eu tenho moral para falar que isso daqui não presta. Porque depois que a gente começa a usar, a gente não consegue parar. Então, eu não quero ver você nunca fumando. Então, a minha mãe, ela partia desse princípio, de que ela fazia, ela sabia que era errado e por isso que ela não queria que eu fizesse. Mas eu, particularmente, acho que esse não é o caminho. Porque se eu vejo a minha mãe fumando, o que vai acontecer? Ela fala que é ruim, mas ela tá fazendo? Ah, eu vou experimentar para ver, né? Então, dá aquela curiosidade. Se a pessoa que é minha referência está fazendo, por que eu não posso? Então, a gente sempre fica com o pezinho atrás dentro dessas referências que as pessoas dizem assim, eu faço, tá errado e eu não quero que você faça. E eu ainda vou pelo argumento do tipo, eu nunca fiz, por que você está fazendo? Eu não te ensinei isso, por que você está fazendo? E aí eu lembrei também de um outro texto que eu li há muito tempo atrás, que era O Vestido Azul. Vocês devem conhecer, não é? A menina ia para a escola toda remelenta, né, com roupinha toda rasgada, mal cheirosa. E aí a professora, vendo aquela situação, ela ficou solícita a menina ali, né? Falou, não, eu não posso ver a menina ficar vindo para a escola desse jeito e não fazer nada. Aí a professora foi e comprou um vestidinho azul e deu para sua aluna. A aluna ficou outra pessoa com aquele vestidinho, ficou linda, parecendo uma princesa. E foi para casa com aquele vestidinho. Chegando em casa, a mãe viu aquela menina com aquele vestido e a casa era uma casa muito humilde e, além de ser muito humilde, muito suja, muito largada, desorganizada. Aí a mãe falou, não, mas ela com essa roupa, ela vai sujar essa roupa na casa, né? Eu tenho que cuidar mais da minha casa, eu tenho que limpar mais, eu tenho que organizar para que ela não fique encostando em barro, né, em sujeira. Porque o vestido é tão lindo, né? Então aí a mãe foi e cuidou da casa. Aí o pai, vendo que a mãe cuidou da casa, falou assim, a casa agora tá mais arrumada, tá mais limpa. Eu não posso deixar a frente da casa desse jeito abandonada, né? Porque pisa na lama lá fora e pisa aqui dentro, não adiantou nada limpar a casa. Aí o pai foi e limpou toda a frente da casa, a garagem, o quintal. O vizinho do lado, vendo que a casa tava toda arrumadinha, limpa, não por inveja, mas por
pelo exemplo, né, falou assim, nossa, o quintal do meu vizinho tá tão bonito desse jeito, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui em casa, né, para ver se fica bonito aqui também. Aí o vizinho foi e cuidou do quintal dele. Aí o quintal do cara ficou legal. O outro vizinho viu, poxa, eu também vou fazer. Ficou bacana do jeito que você cortou a tua árvore e tal. Você fez um desenho, eu vou fazer o desenho na minha também. E aí o próprio prefeito, né, vendo a situação da rua melhorando, falou assim, eu vou dar um asfalto para essa turma aí, né? Aí arrumou a rua todinha, não tinha mais lama na rua. Aí os outros bairros, vendo aquela rua crescendo, aquele bairro ficando bonito, foram pedindo para o prefeito também arrumar os outros bairros, e assim foi, a cidade ficou muito bonita. Ou seja, o exemplo de um vestido azul transformou a vida de tantas e tantas pessoas. E não foi imposto, né? Você tem que colocar o vestido azul. Não, foi apenas um contágio positivo. E foi isso que o pastor entendeu aqui no texto, né? Que é possível ele cobrar das pessoas mais disciplina, atitudes melhores dentro de um parâmetro não de cobrança, mas de exemplo. Vamos fazer o que vocês têm de melhor. Até aqui vocês mostraram para mim os seus defeitos, mas eu quero ver o que vocês têm de bom para a nossa igreja. E a Poliana despertou, essa danadinha dessa menina, ela despertou isso no pastor, que estava naquele momento de crise, né? Devo cobrar, não devo cobrar, posso falar forte, firme com todos ou não, o que eu devo fazer? E ali a gente vê claramente que quando a gente pede para Deus uma orientação, de alguma forma essa orientação vem. Tem essa questão da fé, que é trabalhada também nessa parte do texto, né? Eu, particularmente, quando eu quero entrar em sintonia com Deus, eu não procuro uma religião, eu não vou dentro de um centro, eu sou espírita, mas eu não vou dentro de um centro espírita buscar o socorro devido. Eu sou mais natureza. Então eu procuro Deus lá no meio do mato. Eu vou para uma represa, para um rio, para uma cachoeira, sento, respiro, faço que nem esse pastor aqui e peço a Deus o equilíbrio para tomar atitudes na minha vida. E geralmente eu sou atendida, seja numa folha caída de uma árvore, seja num galho, seja numa raiz, seja num peixinho que eu vejo na água, seja uma nuvem passando. A natureza ensina. Deus está em todas as partes. E a natureza, ela é esse contato com o divino. Então, através dela, muitas lições a gente pode aprender. Mas isso é aquilo que Jesus dizia, né? Para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, você entra nesse contato e a resposta vem. É importante a gente se conectar sempre com a nossa religião, né? E ela nos conectar com o Criador. Seja da forma que cada um tiver. É importante isso. O professor, ele não está isento dessa necessidade, pelo contrário. É importante o professor ter a sua religião, a sua religiosidade, a sua espiritualidade bem desenvolvida, porque ele vai trabalhar com vidas. E todos nós somos vidas criadas por um único cara, Deus. Né? Então nós estamos interligados nisso, todos nós somos irmãos. E é necessário entender que o outro não tem a mesma compreensão que a gente. E que para ele ter a mesma compreensão que nós vamos ter que fazer o trajeto que nós fizemos, essa pessoa também vai ter que fazer. Só que não tem uma receita, são tentativas. A educação é um laboratório, nós vamos fazendo experiências. Nós temos algumas bases teóricas, nós temos a nossa fé, nós temos o nosso compromisso, porém tem situações que surgem que não está no livro. E aí você vai ter que ir buscando, através dessa conexão com o Criador, né, soluções que sejam não tão, né, a longo prazo, porque você está ali, você precisa resolver aquela situação. Então pode ser que ela não se resolva imediatamente, mas tem que ser dado o primeiro passo. E o primeiro passo, ele é fundamental na vida das pessoas. Eu vejo muito vídeo referente, né, Freud, Jung, eles falam muito sobre isso. Né? O nosso eu, a nossa criança interior, quando machucada, ela vai transgredindo isso, ela vai passando isso de tempos em tempos até chegar na fase adulta e essa criança não ser curada. Então, dependendo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, não é que a gente tem que ter esse modismo aí, não pode falar grosso com a criança, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Eu sou meia, né, um pé atrás com essas coisas, porque eu venho de uma educação rígida e não morri com isso. Mas né?
E tem aqueles que sim, uma educação mais rígida, dependendo daquilo que você fala, daquilo que você faz, é um trauma que a pessoa leva para o resto da vida. E os cientistas estão aí provando que isso realmente acontece. Então, eu vejo por experiência própria, assim, de que quando desperta essa criança machucada dentro de você, mesmo na fase adulta, é muito complicado você desfazer o mal feito, né? Então, todo cuidado na educação é pouco. Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer, tem que ser mais voltado para aquilo que você já pratica do que aquilo que você deseja, mas você não faz. Porque aí a tua moral cai por terra, né? Aí não fica, você não conserta a situação e ainda pode piorar.